Bom, pessoal, começando aqui a aula de língua portuguesa, espero que todos estejam bem. Em breve nos veremos, se Deus quiser. Eu comecei o vídeo, nessas aulas de vídeo, com o artigo de opinião e a notícia, porque nas aulinhas lá do Centro de Mídias de São Paulo, eles escolheram justamente esses dois temas, né? Porque o próprio Enem exige que o aluno tenha conhecimento desses gêneros e que saiba diferenciar uma notícia de um artigo de opinião, né? Em primeiro lugar, é bom que vocês saibam que os dois têm como suporte de gênero o jornal, ou seja, os dois são publicados no jornal, e os dois tratam de fatos do cotidiano, né? Obviamente, cada um trata o fato de uma forma diferente, né? Nós vamos focar um pouquinho na estrutura de cada um dos dois. Essa aula vai ser bem rapidinho para não cansar ninguém, né? Então, só para a gente poder entender, porque depois vocês vão ter atividades para fazer com relação aos dois gêneros, tá bom? A notícia é um relato de um acontecimento fresco. O que significa acontecimento fresco? Um fato do cotidiano, algo que aconteceu recentemente, tanto de interesse geral quanto de determinado segmento da sociedade. Quer dizer que uma notícia pode interessar a todas as pessoas ou a somente algumas pessoas de um determinado grupo. Por exemplo, se é uma notícia que diz respeito à economia, mercado, essas coisas, vai interessar muito mais a empresários, né? Ela vai ser muito mais interessante para empresários. Agora, uma notícia que fala sobre um famoso, um cantor, alguma coisa assim, vai interessar mais para os fãs ou para a gente que segue a vida dos famosos, né? Geralmente, as notícias são veiculadas em jornais impressos e televisivos. Se for no jornal impresso, geralmente é uma notícia que aconteceu no dia anterior, justamente pelo fato de que é preciso escrever e publicar. Já no jornal televisivo, né? A notícia pode ter acabado de acontecer. Vocês já viram aqueles plantões que interrompem a programação na TV, por exemplo, para dar uma notícia, né? Então eles conseguem dar a notícia em cima do ato, né? Com o fato acabado de acontecer. Às vezes o fato está acontecendo ainda e a notícia já está sendo televisionada, né? Bom, qualquer pessoa pode escrever uma notícia, inclusive nós fazemos isso de vez em quando no nosso dia a dia, né? Quando a gente descreve um acontecimento banal às vezes, né? Algo que tenha acontecido com a gente. Então, isso é notícia, né? Só que nós temos que entender que as notícias que nós passamos, elas não têm a mesma estrutura do que as notícias que são transmitidas através do jornal. Quando o autor para de falar do fato e começa a apresentar a opinião dele a respeito do fato, aí ele já está produzindo artigo de opinião. Entenderam onde deixa de ser notícia e passa a ser artigo? Quando o autor do texto insere a opinião pessoal dele. Bom, agora, a notícia ela tem uma estrutura básica, né? Ela tem um título. Esse título a gente chama de manchete. Pode ter um subtítulo também, que seria um título auxiliar, né? Depois tem o corpo do texto. Aliás, mentira, depois vem o lead, né? Lead é um texto pequeno que serve como uma introdução para a notícia. Quer dizer, o lead é pequenininho para chamar a atenção do leitor para a notícia. E aí depois o corpo da notícia, onde você vai encontrar algumas informações básicas, né? O que aconteceu, com quem aconteceu, por que aconteceu, para que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Então todas essas informações você pode encontrar no corpo da notícia. Obviamente, nem sempre o jornalista tem todas essas informações para passar, tá? Então é preciso que se saiba todas essas informações antes de se produzir a notícia, tá? Bom, o artigo de opinião é um pouco mais complexo, né? E geralmente é um texto que tem caráter argumentativo. Bom, ele durante muito tempo foi chamado de dissertação. Mas a gente precisa diferenciar a dissertação, aquela que se escreve
para tese de mestrado ou doutorado do artigo de opinião comum, que é aquele que aparece no jornal todos os dias, né? Bom, a tese, obviamente, é um texto mais complexo que vai defender uma visão científica de alguma coisa. O artigo de opinião é um texto publicado no jornal mesmo, que vai analisar um fato, apresentando uma opinião a respeito desse fato e argumentando para defender essa opinião. No Enem, entendam que é só no Enem que se pede isso, um jornalista não vai fazer isso. No Enem, então, se pede uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção é como solucionar o problema. Por quê? Porque as redações do Enem geralmente trazem um problema brasileiro, que precisa de solução. Então pede para que o estudante proponha aí ações que venham a solucionar o problema. A gente vai aprofundar esse assunto melhor, mas por enquanto é isso. Bom, o artigo, obviamente, trabalha com um assunto atual e polêmico, né? Contém essencialmente a opinião de quem escreve, né? Que vai ser fundamentada em referências históricas, em coisas mais contemporâneas também. Pode trazer dados estatísticos, pode trazer opinião de alguém conhecido, alguém que tenha autoridade sobre o assunto, pode ser um cientista, pode ser um filósofo, pode ser um sociólogo, enfim. Ou baseado em pesquisas também.